Eu nasci e cresci no interior de São Paulo, e quando eu era bem pequenininha, os meus pais trabalhavam muito. Tanto meu pai quanto minha mãe trabalhavam fora. Então, assim que eu comecei a ficar um pouquinho maior, eles começaram a me deixar com o irmão da minha mãe, que era o meu tio. O que acontece é que esse meu tio, ele era pré-adolescente. E naquela época eu tinha 5 aninhos de idade. Ele tinha mais ou menos uns 12. E esse meu tio, ele estava numa parte de se descobrir a sua sexualidade, essas coisas. O que acontece é que eu sempre gostei muito desse tio, sempre achei ele muito legal, sempre divertido. Ele era como um irmão mais velho para mim. E assim começaram algumas brincadeiras. Esse meu tio, ele sempre vinha, tudo começou assim, com carinho, com amor, com abraço, com beijinho, com me sentir segura, me sentir confortável, de me fazer bem. E aí vinha, e ele era, na minha cabeça, ele também era uma criança, porque os meus pais falavam que ele era uma criança se tornando adulto, então eu gostava muito dele. Depois ele começou a colocar a parte dele pra fora, depois ele acariciava, ele queria que eu acariciasse, começou a acariciar as minhas partes. De fato, nunca houve afeição, mas ele fazia com que eu ficasse, uma sensação que eu não sei explicar, é como se naquela época ele me fazia gostar da sensação que ele me causava. E ele falava que aquele era o nosso segredo, era uma brincadeira nossa. E ele fazia com um brilho nos olhos que eu acreditava no que ele estava falando. Porque eu acreditava que ele tinha poder sobre a minha vida. Ele nunca ficou me ameaçando. Não, sempre foi uma forma natural, foi uma forma gostosa de fazer as coisas. Então eu nunca falei nada. O que acontece é que o tempo foi passando, os anos foram passando. E quando eu fui ficando mais velho um pouquinho, não ia parando. Sempre era aquela sensação. Só que tinha se tornado uma sensação tão boa quando eu lembrava de algumas coisas que o meu corpo sentia quando eu lembrava dele, que eu comecei a procurar ele às vezes. Só que eu era uma criança, eu tinha aí por volta já de uns 8 anos de idade e ele já estava com uns 14. E tudo sempre foi acontecendo assim, de forma natural. Até que eu cheguei nos meus 13 anos de idade. Quando eu cheguei nos meus 13 anos de idade, eu comecei a ficar com a minha avó. Então, os abusos com meu tio deram uma diminuída, mas não parou não. Até que um dia, realmente, ele